A Organização Mundial da Saúde prevê que os efeitos da pandemia do coronavírus de 2019 vão durar décadas e declara que o Brasil terá um longo caminho a percorrer. O diretor-geral Tedros Adhanom admite que talvez nunca haja uma vacina eficiente contra a doença. Na sexta-feira foram 292 mil casos novos. O total de casos confirmados no mundo se aproxima de 18 milhões e meio e o de mortes de 700 mil. Uma equipe da OMS concluiu uma visita de 3 semanas à China para investigar a origem da pandemia. O regime comunista chinês encobriu a Covid-19 no início, destruiu documentos e amostras e impôs silêncio a médicos e funcionários públicos. Os Estados Unidos tiveram 1.900.000 casos novos em julho. Tem mais de 4 milhões e 800 mil casos confirmados e quase 59 mil mortes. Nas últimas 2 semanas, o número de mortes subiu 36%. O presidente Donald Trump atacou, chamando de patética, a coordenadora médica da Força Tarefa da Casa Branca, doutora Deborah Birx. Ela declarou em entrevista que o coronavírus está amplamente disseminado e aconselhou os americanos a usar máscara até mesmo dentro de casa. Dr. Anthony Fauci, o principal epidemiologista americano, defendeu a colega. Disse que ela estava falando da transmissão comunitária, que é muito mais difícil de conter. O estado de Nova Jersey proibiu reuniões de mais de 5 pessoas em locais fechados. Em matéria de capa, a revista The Atlantic fez um balanço do fracasso dos Estados Unidos no combate à Covid-19, atribuindo a problemas para assegurar a compra de insumos e equipamentos importados, a falta de um sistema de saúde pública, as mentiras e o negacionismo de Trump e as notícias falsas, a desinformação das redes sociais. Os americanos estão usando barcos para entrar clandestinamente no Canadá. Para evitar o contágio, a fronteira está fechada desde março, a não ser para o trânsito de pessoas e mercadorias essenciais. Em uma colônia de férias na Geórgia, 76% foram contaminados. Todos os estudantes e funcionários fizeram exames 13 dias antes de ir para o acampamento. Mesmo assim, a infecção foi generalizada, o que mostra como será difícil a volta às aulas presenciais. A América Latina tem mais de 5 milhões de casos confirmados e mais de 150 mil mortes. O México, terceiro país com maior número de mortes no mundo, mais de 48 mil, adiou a reabertura das aulas, citando problemas nas escolas da Coreia do Sul, da França, de Israel e do Reino Unido. Na Espanha, 4 emissoras de televisão vão transmitir aulas para 30 milhões de estudantes. O Brasil registrou na segunda-feira mais 572 mortes e 18.043 casos novos. O total subiu para 94.702 mortes, 2.751.666 casos confirmados e mais de 1.912.000 pacientes curados. A média diária de mortes dos últimos 7 dias caiu para 995 por causa da notificação menor nos fins de semana. O general Braga Neto, da Casa Civil, tornou-se o 7º ministro do governo, além do presidente Jair Bolsonaro, a pegar o coronavírus. Um estudo da Universidade de Campinas, a Unicamp, indica que depois da cura, cerca de 70% dos doentes apresentam sequelas como lapsos de memória e fadiga incapacitante. A Argentina superou a marca de 200 mil casos e chegou a 3.813 mortes. 60% dos casos são na província de Buenos Aires e 30% na capital federal. As reuniões sociais estão proibidas em todo o país. Com mais jovens pegando a doença, a taxa de hospitalização na Europa está em 6% dos casos. A França registrou uma média de mais de 1.100 casos novos por dia no último fim de semana. Desde que iniciou o desconfinamento, a França identificou 721 focos da doença, teve até hoje mais de 190 mil casos, é o 7º país em número de mortes, mais de 30 mil. No fim de semana, o jornal Le Monde revelou que mais de 65% dos casos pós-confinamento são assintomáticos, especialmente em jovens. Esta é a maior dificuldade para combater a Covid-19 no momento. O novo primeiro-ministro, Jean Castex, pediu aos franceses que não baixem a guarda para evitar um reconfinamento generalizado. Mais de 40 pessoas de um navio de cruzeiro da Noruega tiveram resultados positivos no exame para o novo coronavírus. As autoridades temem que tenham contaminado pessoas pelas cidades e vilas onde o navio atracou.
O serviço persa da rádio-televisão pública britânica BBC acusou o Irã de esconder o número total de mortes pela pandemia. O país foi um dos primeiros, ao lado da Coreia do Sul e da Itália, a ser atingido quando a Covid-19 saiu da China. Oficialmente, o Irã tem 17.400 mortes. A BBC estima que sejam 42 mil. No momento, morre uma pessoa a cada 7 minutos na República Islâmica. O uso de máscaras é obrigatório, mas não está sendo respeitado. Nas Filipinas, o presidente Rodrigo Duterte reimpôs o confinamento e o toque de recolher de 8 da noite às 5 da manhã para tentar conter a propagação do vírus. Em artigo no jornal inglês The Guardian, o editor da revista médica britânica The Lancet atribuiu os ataques à China ao fracasso dos países ocidentais no combate à pandemia. Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália com 5 milhões de habitantes, parou todos os serviços não essenciais e impôs um toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. Houve 700 casos novos, só uma pessoa pode sair de casa de cada vez para fazer compras, o exercício físico só está permitido perto de casa, quem violar a regra está sujeito a uma multa equivalente a quase 16 mil reais. O Banco Mundial já deu empréstimos de 160 bilhões de dólares, cerca de 850 bilhões de reais para países em desenvolvimento enfrentarem o impacto econômico da pandemia. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, e a oposição chegaram a um acordo para dar mais cheques de 1.200 dólares, cerca de 6.380 reais por mês, para quem ganha até 99 mil dólares por ano, cerca de 526 mil reais, mas o Partido Republicano se nega a dar mais 900 bilhões de dólares, cerca de 4 trilhões 785 bilhões de reais, para estados e municípios e também a prorrogar a ajuda de 600 dólares, pouco menos de 2.300 reais, de 3.200 reais por semana a trabalhadores desempregados. O secretário Mnuchin alega que é muito mais do que muitos trabalhadores ganhavam antes e isso vai desestimular a volta ao trabalho. Mais de 2 milhões de americanos abalados economicamente pela pandemia perderam o seguro-saúde. O presidente Trump promete anunciar em 2 semanas um novo programa de saúde pública para substituir o aprovado no governo Barack Obama, que Trump luta para destruir desde que chegou ao poder. A produção industrial da China, da Alemanha, da Espanha e da Itália cresceu em julho. Na Itália não aumentava havia 2 anos. Na China foi a maior alta em quase 10 anos. Os preços do petróleo subiram mais de 1% na segunda-feira, na expectativa de recuperação nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. No Brasil, a recessão do coronavírus deve causar a maior queda no padrão de vida desde a década de 1940. A Rússia anunciou o início da vacinação em massa em outubro. A ditadura de Vladimir Putin descreve a vacina russa como um novo Sputnik, o primeiro satélite artificial da Terra, lançado pela União Soviética em 4 de outubro de 1957. Mas cientistas do resto do mundo são céticos. A vacina russa não entrou na terceira fase de testes, quando deve ser aplicada em seres humanos em grande escala. Estaria colocando a população em risco em troca de um aumento no prestígio internacional do país. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado pela sua atenção.